trecho do Evangelho de São João, no capítulo 6, do versículo 60 ao versículo 69, é o final de uma relação de atividades de Jesus e de seus discípulos. Uma delas é aquela da compartilha dos pães e dos peixes a uma multidão com fome sobre uma montanha. As multidões queriam milagres. As multidões queriam demonstrações da capacidade milagrosa de Jesus. Quando aqui no final do capítulo, que nós veremos agora, que vocês leram aí, nós percebemos uma crise gigantesca entre Jesus e as multidões, que evidentemente não ocorreram só no momento em que o evento se deu, mas que era uma vivência dos vários grupos que compunham a base da formação desse evangelho pela comunidade de João. Ali havia muita discussão, muita desorientação, muita dúvida sobre quem era Jesus, sobre sua mensagem, sobre o seu projeto, sobre o seu reino, sobre a tal de vida eterna e abundante que ele trazia. Por isso a confusão entre as multidões. E agora nesse trecho, é bom que se pense em dois fatores fundamentais para entendermos a fé. O primeiro é a questão das multidões. Estas aí do Evangelho buscavam um milagre, ou uma espécie de espetáculo, ou vários espetáculos. Buscavam, inclusive, quando Jesus compartilhou os pães, essa multidão quis fazê-lo rei. Assim, de repente, do nada, porque ele resolveu o seu problema imediato. E agora queriam muito mais dele. E no diálogo com Jesus, no embate com Jesus, no embate de Jesus com as multidões, há a transparência de que Jesus, por seu lado, deseja muito mais, propõe muito mais do que o consumo de pães e de peixes, sobretudo o consumo de milagres. Jesus disse: eu sou o pão que desceu do céu, o pão da vida, o pão mandado por Deus. Portanto, que não se limita a estes pães de cevado e nem a estes peixes que vocês pescaram aí no Lago da Galileia. Eu sou muito mais do que isto. Estudos mostram que alguns da multidão até entenderam que Jesus pregava a antropofagia, recomendando às multidões que logo que ele fosse morto, seu corpo fosse cortado em pedaços e todos o consumissem. Quando na verdade Jesus falava sobre o seu projeto, sua proposta, que todos deveriam assimilar, comer, criticando os projetos tradicionais do passado, como por exemplo a própria Páscoa judaica, que era uma lembrança muito mecânica, muito ritualística, templária, da libertação do Êxodo, e que agora não redundava em vida, mas em morte. Ou o maná dito caído do céu, que no passado, no deserto, as multidões também comeram, mas que morreram. Jesus questiona isso tudo. Sobretudo porque
aquele projeto virou aquilo que virou, aquilo em que se resumiu o templo judaico, depois no Sinédrio e depois na própria aliança com os opressores, com os poderosos, com os países ricos e invasores, que emagreciam o povo, matando-o de fome, pela injustiça, pela carência. As multidões acharam isso ofensivo, especialmente aquele núcleo ali composto pelos frequentadores da sinagoga de Cafarnaum, o núcleo judaico, o núcleo farisaico, se ofenderam com isso. O núcleo e as multidões se ofenderam com isso, com essas afirmações de Jesus. E tudo indica que começaram a tramar esse murmúrio da multidão, das pessoas falando umas com as outras, simbolizando que nessa troca de ideias havia uma armação carregada de morte, carregada de confusão, de perguntas não perguntáveis, de respostas elaboradas pela própria multidão, sem que escutassem o que Jesus ensinava, o que Jesus orientava, o que Jesus dizia, o que Jesus pregava, sobre o fato de que ele era o pão vindo de Deus, o pão mandado pelo Pai, o pão que nutre a vida em todos os seus órgãos, todas as suas células, especialmente na questão da fé. Para o Evangelho de João, a fé é determinante para o encontro com o pão da vida, o encontro com o pão descido do céu, o encontro com o pão que gera a vida eterna. As pessoas não entenderam isso, passaram a murmurar. Na verdade, as multidões sempre foram problemáticas. As massas desorientadas sempre foram ameaças poderosas, forças enormes conduzidas contra elas mesmas. Tanto que logo a seguir, dentro de pouco tempo, em Jerusalém, as multidões manipuladas pelo Sinédrio, pelo templo, pelos fariseus, pelos rabinos, gritaram: crucifica-o, crucifica-o. E escolheram Barrabás, um marginal, no lugar, para ser solto, e não Jesus, o santo dos santos, como diz aqui o Evangelho de João. As multidões sempre murmuram e fazem escolhas erradas, porque são depositárias de todo o lixo despejado nelas pela classe dominante de todas as épocas. Aqui era a elite que compunha o bloco dominante do Império Romano, associado aos interesses e mesquinharias dos religiosos do templo, dos protetores do rigorismo dogmático da lei. Durante o Império Romano, tanto antigo quanto medieval, era muito comum que os Césares usassem as multidões e as enrolassem, as adocicassem com um chamado pão e circo. Em Roma, era comum o imperador e todo o seu staff se dirigir ao Coliseu na companhia das multidões ou das multidões manobradas pelo setor dominante da sociedade romana, para ver os leões serem abatidos por gladiadores, ou então escravos convertidos à fé cristã sendo devorados pelos gladiadores e até pelos leões. As multidões se divertiam com o derramamento animal de sangue e com a morte
de escravos atravessados pelas espadas dos gladiadores do imperador. No efervescer do pão e do circo, as multidões se satisfazem com aquilo que se lhes dá no momento da diversão. Ao longo da história da humanidade, as multidões foram usadas sempre por aqueles que as dominavam, por aqueles que as exploravam, por aqueles que a manipulavam para fazer as suas vontades, mesmo que as pessoas das multidões se esvaíssem de dignidade, de humanidade, de honra. As multidões serviram de buchas de canhões para aqueles que nelas atiraram, para aqueles que mataram as suas crianças, sua juventude. As multidões, ao longo da história, sempre foram serviçais de golpes terríveis que acabaram por liquidar o gozo e a felicidade dos povos. Jesus não se seduziu pelas multidões, pelos elogios das multidões, pelo ardor das multidões por milagres, pela religião fácil, pela manipulação, pela teatralização. Jesus disse: olha, eu sou o pão da vida. Quem me segue terá a vida eterna. E vida eterna para São João, na forma como São João descreve as palavras de Jesus, o ensino de Jesus, é a qualidade de vida. E ao longo do Evangelho se entenderá que qualidade de vida é essa, é a qualidade dos ramos da vida bem enraizados no tronco, que é o próprio Jesus. É a qualidade da água que jorra abundante e límpida. Mas para isso as pessoas precisavam crer. E a fé passa pela adesão individual de cada pessoa que compõe esta multidão. Então não há que nos iludirmos com as multidões. Elas não são progressistas e nem conservadoras, mas elas servem sempre aos conservadores, ao conservadorismo e aos interesses das minorias manipuladoras, exploradoras e dominantes. No entanto, há uma saída profunda, uma saída única. Essa saída que é proposta por Jesus, oferecida por Jesus, que é a da fé, abraçada por seus discípulos. Os discípulos deles, que estavam com ele, tudo dá a entender, os 12 discípulos, inclusive o próprio Judas. Jesus, a eles, chegou a dizer: vós também vos quereis ir embora? Isto é, vós também quereis participar desta manipulação toda, deste vazio de fé e de dignidade das multidões? Jesus provoca os seus discípulos, Jesus chama os seus discípulos, Jesus questiona os seus discípulos quanto a se eles se deixaram libertar e curar das doenças das multidões. E a resposta de Pedro, da comunidade apostólica, que era outro grupo da comunidade de João, provavelmente o último grupo da comunidade de João, a partir da orientação do próprio colégio apostólico de Jesus, Simão Pedro então respondeu: a quem iremos, Senhor? Tu
tens palavra de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que tu és o Santo de Deus. Esta é a saída. E a resposta que as pessoas que se desvinculam deste depositário de resíduos tóxicos, desagregadores, adoecedores, rompem os laços de comunidade, de povo de Deus. É esta. Nós cremos firmemente e reconhecemos que tu és o Santo de Deus. São estes que creem e que reconhecem em Jesus, o Jesus palestino, esse Jesus aí da Galileia, este Jesus bradando desde a sinagoga de Cafarnaum, é que mudam o mundo, é que enfrentam as multidões, não como sendo multidão, não como sendo depositário do lixo despejado por parte da elite, intoxicando, insensibilizando, alienando as multidões, mas libertando-as no trabalho que se faz, na missão que se faz, de toda esta rede de manipulação e de infernização das multidões. Para concluir, meu irmão, minha irmã, nós temos experiência, vocês sabem isso. Vocês, recentemente, com todo o povo brasileiro, enfrentamos o quanto as multidões podem ser usadas. E um dos usos é o consumismo. A elite dominante despeja para cima da multidão os seus lixos culturais, por exemplo, que eles da elite não usam, que eles da elite desprezam, mas jogam para cima da multidão que compra, assimila e se deixa usar. A religião alienante que a elite despeja também para usar como ferramenta ideológica, como aparelho de inoculação da ideologia dominante dentro das multidões que aceitam serem assim usadas. As multidões se deixam enganar por todas as inverdades, pelas fake news, injetadas, porque projetadas sobre elas e dentro delas, por aqueles que detêm todos os meios de comunicação. Portanto, o grande desafio hoje é entendermos esta mensagem aqui de João, no capítulo 6, no seu final, desde o versículo 60 ao versículo 71, e repararmos que ali, no final do capítulo, há um indício de que mesmo dentro do círculo mais fiel, mais carregado da fé, mais orientado por aquilo que Jesus ensina, representa boa parte da multidão, ao trair o próprio Jesus. Judas é a representação de tudo isso. Então é preciso mesmo nos organizando, mesmo nos afirmando na fé, mesmo abraçando inteiramente o pão descido do céu, que se introjeta em nós pela fé. Ainda há riscos de vacilações e de negociações, não muito mais do que murmurantes, que geram a morte de Jesus
em nós, a crucificação de Jesus em nós, o assassinato do pão da vida em nós, o apodrecimento do pão da vida em nós. Este é o grande desafio da fé, mas esta é a maravilha da fé. O encontro com o pão da vida, que nos traz vida e vida eterna, que precisa ser sempre alimentada com o pão eucarístico, que é esse próprio Jesus, que se entrega novamente a nós, cada vez que o buscamos na mesa do Senhor, e fazemos, a partir da mesa do Senhor, o próprio Senhor em todas as mesas, em todas as vidas, em todas as palavras, em todas as nossas ações. Que assim seja contigo, que assim seja comigo, que assim seja conosco, e que assim o mundo mude a partir desta proposta. Amém.